Pelo sinal da Santa Cruz do Senhor nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sentem-se. Como são 3 santas missas? São 3 pedaços do Santo Evangelho colocados cada um em cada uma das 3 santas missas. O primeiro de todos é extraído do início do Evangelho segundo São Lucas, que narra a chegada de São José com Nossa Senhora, quase no momento de nascer o menino em Belém, e o nascimento do menino em Belém. A segunda Santa Missa traz o aparecimento de um anjo a pastores que estavam nas estepes adiante de Belém, com o gado. Eles Belém era uma cidade pequena. No tempo de Jesus mesmo, eu creio que não havia mais de 1000 habitantes. Assentada em cima de 2 colinas. Em uma delas, cidade propriamente dita. Em outra delas, escavações nas ladeiras, onde se fazia uma espécie de grutas e se colocavam os animais, carneiro, cabra, colocavam os animais ali. Havia um coxo, os animais ficavam ali. Era evidentemente que não era um lugar limpo, mas cheio de esterco, de gado, não é? Desde os tempos de Davi, um pouco depois, tinha sido construída uma hospedagem na cidade de Belém. Mas era a coisa mais precária que você pode imaginar. Não tem nenhuma comparação com uma pensão de hoje, mesmo uma pensão pobre. Havia uma construção de paredes cercando o ambiente, o meio era descoberto, acompanhando as paredes havia compartimentos mais ou menos precários, onde pessoas pagavam para ficar. Essa hospedaria, que é atribuída a um sobrinho de um amigo de Davi, chamado Camã, que era utilizada abundantemente nas viagens de Jerusalém para o Egito. Quando havia grandes solenidades em Jerusalém, havia uma fluência de pessoas, e essas espécies de hospedagens eram bem cheias. Por ocasião do nascimento de Jesus, o imperador romano, que dominava toda a Palestina e outras regiões vizinhas, tinha determinado um recenseamento universal. Todas as terras dominadas pelos romanos deveriam fazer um recenseamento. O costume dos judeus era muito ligado às localidades de origem. E assim, por exemplo, quem era descendente de belemitas antigos deveria ir a Belém para fazer o seu
registro diante das autoridades. É por esse motivo que São José vem de Nazaré, no norte da Galileia, e vem para Belém para fazer esse recenseamento. Traz Nossa Senhora. Não se sabe ao certo se a esposa do recenseado também era recenseada. Não é uma coisa muito segura. Porém, já se sabe perfeitamente que o estado de gravidez, de parto iminente, levaria a São José não deixar Nossa Senhora lá no norte, em Nazaré, na Galileia, sem a sua presença. Daí o trabalho pesado de uma viagem, naquela época em que as estradas não tinham sido ainda melhoradas pelos romanos, que eram ótimos construtores de estrada, não tinham sido melhoradas. Eram estradas precaríssimas. E a distância de Nazaré e Belém é de cerca de 150 quilômetros de distância. Naturalmente, a senhora deve ter vindo montada, provavelmente num jumento. Os jumentos da Palestina são bonitos, são grandes, são fortes. É interessante, eu já vi um dia 2 latagões montados no jumento, correndo com uma velocidade que eu fiquei admirado lá. Não me lembro mais se em Jerusalém, não lembro mais onde foi que vi. Mas era interessante essa constatação desses animais. E é um deles, certamente, que vem Nosso Senhor. Não era aquele jeguinho pequeno que a gente chama de jerico, não é? Entre nós, não era o jericozinho, não. Era um animal maior, mais vistoso, mais forte. Nossa Senhora vem com São José, certamente andando, conduzindo o animal até Belém, mas não encontra lugar na hospedaria. É cheia de gente. São José então vai para a outra colina à procura daquelas grutas das pessoas. Naturalmente que São José, sendo da família, da descendência de Davi, tinha parentes, tinha conhecidos lá, mas a gente não sabe porque ele não os procurou. Talvez pela própria afluência muito grande de gente, naqueles dias onde não havia mais espaço para nada. Então ele vai procurar uma daquelas escavações, daquelas grutas, procura uma melhorzinha, menos suja, porque lá está o esterco de gado, lá não é uma coisa limpa. E lá dá um jeito para Nossa Senhora poder ficar abrigada, e tomam o coxo onde os animais comiam, limpa o coxo, coloca a palha limpinha em cima, que é onde vai ficar reclinado Deus menino. E é assim que durante a noite nasce o menino, não é? A Virgem Maria, a única virgem a ter um filho, não é? A Virgem Maria dá à luz sem dor, evidentemente, sem dor nenhuma, dá à luz, não é? Como fazem certos pensadores católicos, comparando a passagem do menino Jesus pelo ventre de Nossa Senhora para sair, como a luz atravessa uma vidraça, não é? Atravessa sem rachar, sem alterar em nada
a vidraça, não é? Assim nasce o menino, e evidentemente que Nossa Senhora dá à luz a esta criança sozinha, porque São Lucas, ao narrar o fato, nem toca em São José, na hora do nascimento, nem toca em São José. Nossa Senhora dá à luz o menino e o envolve em panos que ela tinha, panos pobres, que ela já trouxe de casa, não é? Adrede, preparados para envolver o menininho e deitá-lo, enfaixar, não é? Certamente deveria pegar o pano e enrolar o menininho, por causa da frieza da noite, não é? Para proteger. Enrolar o menininho, corpo, deixando os bracinhos de fora, imagino eu, e o corpo enroladinho até os pés, todo enroladinho, e ela o deposita ali. Vejam só, quando São Gabriel aparece a Nossa Senhora, diz que ela vai dar à luz a um descendente de Davi, sucessor de Davi, que vai governar sobre todo o povo, e seu reino não terá fim. É uma coisa impressionante a gente contemplar no Natal, a festa mais solenizada pela igreja, pelo povo fiel do mundo todo, não é? Tem nada que se compare com o Natal. É uma festa que alegra a gente, não é? A gente tem um prazer, quadro de criança, não é? Quadro de criança. E o menino Jesus, então, é colocado ali naquela pobreza. Que perfume havia? Esterco dos animais, a urina dos animais, era o perfume que havia. Veja o ambiente paupérrimo e sujinho, em que a rainha do céu e da terra dá à luz àquela criança, nosso Deus, que nós solenizamos neste momento, não é, meus irmãos? E, entretanto, a mescla de pequenez, humildade, de que tanto precisamos aprender, e grandeza de solenidade, se desdobra naquela noite mesma, porque é tão rápido, logo aparecem os anjos aos pastores. Que pastores eram esses? Algum animal ficava nessas grutas, mas o peso dos animais moravam nas estepes, moravam no campo aberto. Belém era uma cidade fértil, onde havia ao redor muita parreira, muita figueira, havia trigo abundante. Era uma terra fértil, Belém. É interessante que a palavra Belém significa casa do pão. Casa do pão do céu, não é, Jesus? Não é? Que vinha a nós da Santa Hóstia, casa do pão do céu, Jesus. Muito bem dado esse nome. Já é conhecida de velha. Jacó, por exemplo, quando vem da casa de Labão com a sua família, ele para em Belém e faz um altar a Deus em Belém. É lá que Raquel, sua esposa querida, morre de parto de Benjamim, não é? Morre de Benjamim. E ainda hoje existe o túmulo de Raquel. Quem vai a Belém pode ali perto ver
o túmulo de Raquel. Aqueles animais em grande quantidade que viviam nas estepes, pastavam nos campos verdejantes, cheio de alimento para os animais naquele tempo, fecundo. Aqueles animais, de noite, eram guardados por um grupo de pastores que se revezavam. Cada noite um grupo passava a noite inteira ali para guardar, não é? Guardar do lobo. Eles tinham um cajado forte que, batendo na cabeça de um lobo, rebentava o crânio do lobo, conseguia dominar, não é? Além de ladrões que podiam também querer furtar os animais. Naturalmente que eles, desprezados pelos fariseus, pelos saduceus, não eram ignorantes dos elementos fundamentais da doutrina que Deus tinha deixado em Israel, de modo que eles sabiam das muitas profecias que os profetas tinham feito séculos antes a respeito da vinda do Messias, da vinda do Salvador. E isso devia ser motivo de conversa constante entre eles, noite afora, enquanto guardavam o gado. É aí, a esses pastores, que então aparece um anjo do Senhor. Que anjo seria esse? Eu não tenho dúvida que deveria ser São Gabriel. Porque São Gabriel é o arcanjo onde a Bíblia, em vários lugares, indica aquele encarregado de falar coisas a respeito do Messias. É ele que aparece a Daniel, é ele que aparece a Nossa Senhora para anunciar o anjo, é ele que aparece a Zacarias e a Isabel por ocasião do João Batista, que é o precursor do Messias. Tudo que diz respeito ao Messias está ligado a São Gabriel. Então é ele que deve aparecer. E o anjo que diz, não é? No latim diz: Gaudium Magnum Nuncio Vos. Eu vos dou uma grande e alegre notícia. Hoje, em Belém, nasceu para vós e para todo o povo o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Encontrareis o menino deitadinho no coxo. E certamente, São Lucas não conta, mas certamente o anjo explica que roteiro eles deveriam fazer, saindo das estepes para Belém e dirigindo-se para o local das grutas, para ali indicar em que gruta está justamente o menino, com Nossa Senhora e São José, as últimas figuras, as únicas figuras que estão fazendo corte a um rei tão grandioso que nasce tão pobre. A 60 quilômetros adiante, num palácio todo de ouro, cheio de luxo, morava o péssimo Herodes, adulteramente com sua cunhada Herodíades. Mas não foi para o palácio de Herodes que o anjo orientou os pastores, foi para aquela gruta. E o Evangelho conta, São Lucas conta que eles foram depressa, eles saíram depressa, eles não descansaram.
Vamos a Belém a ver as coisas que o Senhor nos anunciou. Também nesse momento, logo depois que o anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus, São Lucas conta que aparece uma multidão imensa de guerreiros celestes, de anjos, não é? Anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins, cantando. E que hino cantam? Que hino cantam? O hino que depois São Telésforo, um dos primeiros papas, colocaria na Santa Missa: glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Eles cantam um hino belíssimo, e os pastores ouvem, imaginam, anjos cantando, não é? Que harmonia, que melodia, que formosura de sons, que beleza de vozes, não é? Não eram aquelas? E quando eles chegam à gruta, adoram o menino e contam o que tinha acontecido. E Nossa Senhora, São Lucas coloca, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Palavra aí é um hebraísmo que significa todos aqueles fatos, todos aqueles acontecimentos, não é só palavra para oração de sons articulados e com sentido, mas atos em geral, não é? Assim aparece, não é? Aparece esse fenômeno. Nasce pobre, nasce tão humilhadamente pobre, naquela gruta suja, mas é honrado pelos anjos e é honrado pelos pastores que vieram para isso. Sabemos que depois, não é? Algum tempo depois, os estudiosos dos astros do Oriente, que eram chamados magos, nome que se dava aos astrônomos naquele tempo, os magos vêm também e adoram o menino e trazem presente. Esse é o resumo, não é? É o resumo das coisas formosas, deliciosas mesmo, que o Evangelho da meia-noite e o Evangelho da segunda missa narram. O terceiro Evangelho, que é da missa de hoje, é uma outra visão, não é? É São João quem traz revelações mais profundas a respeito daquele menino nascido tão pobre. No princípio era o Verbo, Entoproton and Logos, diz São Lucas no texto original grego. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele. E São João, num circunlóquio típico da poesia hebraica, e nada do que foi feito sem Ele. Ele era a luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo. E São João, no desenrolar formoso deste Evangelho, que foi o Evangelho da Santa Missa de hoje, recorda este fenômeno doloroso através dos séculos. Ele era a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aqui caberia, não é? Que tivéssemos tempo, uns minutinhos, a meditar, não é, meus irmãos? Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, dele recebeu o poder de se tornar filhos de Deus, porque irmão dele, não é? Porque a gente sabe que Jesus é a sabedoria eterna de Deus. Daí São João dizendo no começo do Evangelho de hoje: todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Quando Deus agiu segundo a sua sabedoria, não é? Quando Deus criou os anjos, os homens, o universo, criou segundo a sua sabedoria. E a sabedoria dele é justamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é? Que vai promover a nós, pecadores, seres humanos, a grandeza de irmãos dele. Vai se tornar ser humano como nós, não é? De maneira que quando chegarmos ao céu, cuidemos de chegar, não é, gente? Cuidemos de chegar ao céu. Quando chegarmos ao céu, então, olhando para a Santíssima Trindade, veremos uma só natureza em Deus. Mas olhando a Trindade, não será essa natureza só que veremos. Veremos uma outra natureza, um homem. Unido a Deus, um homem, não é? O homem Jesus. Então, na grandeza das três pessoas da Santíssima Trindade, a gente vai contemplar a natureza humana, não é? A natureza humana estará lá, unida, um corpo e uma alma humana de Jesus. Belo dia, belo dia. Quem não sente alegria no Natal, não é? Quem não sente alegria no Natal? Com que prazer. O mundo todo celebra o Natal, não é? Presépios, árvores, flores, luzes. Então, eu passava ver na frente de uma casa pobre, achei interessante. A casa pobre, mas a frente estava toda enfeitadinha de lâmpadazinhas multicores.
toda enfeitadinha. É Jesus, não é? Honrando Jesus. Mas nós temos que honrar Jesus primeiro em nosso coração, numa vida santa. Não é, meus irmãos? Numa vida santa, nada de pecado, uma castidade elevada, cuidado com a língua, não fala dos outros, não xinga, não se esbraveja com o outro, não é? O ouvido, selecionar o que é que ouve, e assim por diante. Os sentidos elevados a uma união com a alma, para que a gente viva do Espírito, e vivendo do Espírito possamos alcançar o céu. Assim morreram os santos, não é? Assim morreram os santos. Hoje mesmo, uma antiquíssima devoção oriental celebra também o martírio de Santa Anastácia, que era uma nobre católica que foi morta pela maldade do marido, que não aceitava que ela se tornasse católica. Santa Anastácia. É por esse motivo que, quando a pessoa assiste a segunda missa, observa que ela tem uma segunda oração. E hoje, Santa Anastácia é uma celebração que vai desde o século IV ou V, antiquíssima. Gostaria de vos comunicar alegria. Gostaria de dizer muito mais coisas interessantes a respeito de Belém, a respeito de Jesus. Mas guardemos isso. Belém quer dizer casa do pão. Santa Paula, quando foi morar em Belém, ela faz um poema bonito, bem bonito, que ela fala, como Belém merece aquele nome, porque do céu desceu o pão celeste que nos alimenta, não é? Então, aqueles que se confessaram direitinho poderão receber nosso Senhor, não é? Poderão ser um coxozinho, não é, gente? A gente vai ser um coxozinho daqui a pouco. Olha que a palha da gente seja limpinha, viu, gente? Que nossa palha seja limpa. Nada de palha suja para deitar Deus menino, não é? Nada. Limpinho o nosso coração. Aqueles que não tiveram tempo de se confessar, eu fui confessar às 7 da manhã, saí na hora da Santa Missa, mas há um restinho querendo confessar, mas eu não vou poder dar a Santa Comunhão, porque preciso trocar as partículas velhas do sacrário. Amanhã, com fé em Deus, celebrando a Santa Missa, eu quero fazer essa troca e então, a partir de amanhã, poderá haver a hóstia consagrada nova para se dar a Santa Comunhão. Não esqueçamos que ninguém honra Jesus sem honrar Nossa Senhora, não é? Não esqueçamos de, honrando Nossa Senhora, honrar São José, não é? Honrar São José, tão forte, tão humilde, tão silencioso, tão caladinho, tão servidor de Jesus e Maria.